Sou a professora Fabrícia Quintanilha, cumprimento vocês, alunos. Estaremos falando sobre os exames no pré-natal. O objetivo do acompanhamento no pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas. Acompanhar a saúde durante a gestação é essencial para a segurança da mãe e do bebê. Para isso, é importante conhecer e realizar os exames do pré-natal após a realização da primeira consulta. No que tange às rotinas laboratoriais, é de suma importância, né, a avaliação dessa mulher para proporcionar o conhecimento de condições permitindo a realização de intervenções que podem melhorar a qualidade de assistência pré-natal, reduzindo o risco de intercorrências maternas e neonatais. E orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, da gestante, solicitando exames complementares e testes rápidos de acordo com o protocolo de pré-natal. A gente tem os protocolos recomendados do Ministério da Saúde, no qual o enfermeiro tem total autonomia de estar solicitando esses exames laboratoriais. E aí, a gente sabe muito bem que cada município faz a sua pactuação própria no que tange esses exames. Quando eu falo da pactuação, é importante isso, porque tem município que não autoriza que o enfermeiro solicite alguns exames, mesmo que esteja dentro do protocolo. Então, a gente precisa saber com cada município o que foi pactuado no que tange a solicitação dos exames. Quando a gente fala de exames, né, o que é importante, principalmente na primeira consulta, são a realização dos testes rápidos que estão disponíveis, que é o teste rápido da sífilis, do HIV, hepatite B e hepatite C. Em alguns municípios, faz apenas o teste rápido para sífilis, outros fazem todos, depende isso na primeira consulta de pré-natal. Mas antes mesmo da gente realizar a primeira consulta, da gente realizar os primeiros testes, né, a gente tem que saber a história clínica dela, a história dela prévia de infecção, se ela já teve sífilis, se não tem, porque assim, se a gente faz o teste rápido de sífilis, uma mulher que já teve sífilis, ele vai estar positivo. Então a gente não sabe se é uma cicatriz ou se é uma infecção recente. Então é muito importante. Então assim, na primeira consulta, a gente faz o teste rápido, né? Não reagente ou VDRL negativo normal. E o teste rápido vier reagente positivo, verificar titulações para confirmar a sífilis. Aí a gente vai e solicita os exames. É importante que o teste rápido não deve ser realizado em mulheres com antecedentes de sífilis, pois sua positividade pode persistir mesmo em mulheres adequadamente tratadas. Para essas mulheres, testar somente com VDRL. E a conduta é, se negativo, realizar aconselhamento pós-teste e, se positivo, ver sífilis. Quando a gente fala de sífilis, né, é importantíssimo isso, o diagnóstico precoce para o tratamento e intervenção. É importante esse manejo, é importante esse controle. Sífilis é uma doença que vem se alastrando, principalmente em relação às gestantes. São grandes causas de parto prematuro, natimorto, bebês que nascem com má formação. Então, sífilis tem tratamento e tem cura, né? Teste rápido para HIV, na primeira consulta e no terceiro trimestre. Não reagente normal. Se reagente, com 2 testes rápidos com metodologias distintas ou sorologia positiva, é HIV positivo. Então, deu positivo, pensar em 2 métodos diferentes para confirmar esse diagnóstico positivo. E se negativo, realizar aconselhamento pós-teste, e se positivo, ver o HIV. O teste rápido para hepatite B, na primeira consulta e no terceiro trimestre. Positivo ou negativo de parâmetro. Se positivo, encaminhar gestantes para o segmento ao pré-natal, serviço de referência para atenção de especializada em hepatites. E se negativo, ver situação vacinal em gestante. Caso ela não tenha sido vacinada anteriormente, vacinar.
Então é importante. A gente, na primeira rotina laboratorial, né, que a gente pede os exames de sangue, pediu o anti-HBS para saber se ela foi imunizada ou não. E se ela não foi imunizada, realizar a imunização na gestação. Mesmo ela trazendo a caderneta dela, né, de confirmação de imunização, se a gente tem um anti-HBS negativo, quando gestante, a gente tem que estar realizando o esquema novamente. E o teste rápido para sorologia de hepatite C. Na primeira consulta, se positivo ou negativo, se for ver hepatite C. Toxoplasmose. Toxoplasmose a gente solicita na primeira consulta e no terceiro trimestre. Porém, em alguns municípios, eu vou dar um exemplo, por exemplo, Macaé, a gente tem rotina de pedir toxoplasmose a nível mensal para ver se ela foi contaminada ou não. Isso é muito importante. A gente tem visto cada vez mais mulheres na gestação com diagnóstico positivo de toxoplasmose. E é muito. Na primeira consulta, nós enfermeiros temos um papel muito grande de estar informando da forma de contaminação e orientando ela para que ela não se contamine, que ela não adquira a doença. Então é importante a gente acompanhar isso, não só no primeiro exame, né? Quando a gente fala da rotina, né? Quando eu trago essa rotina para vocês, essa é a rotina do Ministério da Saúde. Porém, a gente sabe que os municípios, mais uma vez, eles fazem os seus acordos, e aqui no município de Macaé a gente acompanha mensalmente sífilis e toxoplasmose. Tipo sanguíneo e fator RH. É muito importante a gente acompanhar, né? Saber o tipo sanguíneo dela. Se for positivo, ok. Mas se for negativo, é importante acompanhar o teste de Cumbres para ver se está ocorrendo alguma alteração ou não, porque a gente sabe que muitas das vezes o parceiro pode ser positivo e a gente sabe da incompatibilidade sanguínea. Então, além do sangue, quando a gente pede, né, no pré-natal do parceiro, a gente pede o tipo sanguíneo dele para saber qual é o tipo, principalmente quando a mulher tem um RH negativo. O Cumbres indireto, né, que de acordo com o mediante do RH negativo, a gente realizar o Cumbres indireto. E aí a gente vai acompanhando se está positivo, se está negativo. Se for positivo, referenciar o pré-natal de alto risco. E se for indireto, negativo, após a 24ª semana. E aí é importante, né? Porque se tiver negativo e repetir o exame a cada 4 semanas, encaminhar a qualquer momento se o exame tomar positivo, né, por conta da doença hemolítica perinatal, né? Que ela é caracterizada pela anemia hemolítica, né, fetal, podendo comprometer a saúde fetal e trazendo repercussões sobre a vitalidade neonatal. A hemoglobina hematócrito, né, é realizado, eu trago na primeira consulta e na terceira consulta, só que a gente tem os exames laboratoriais do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre. É importante acompanhar, principalmente quando a gente fala de anemia na gestação, né, que é definida durante a gestação quando os valores da hemoglobina são abaixo de 11 ou abaixo de 10,5 a partir da 28ª semana. Então, a gente tem que estar acompanhando isso, por conta de anemia é algo muito sério durante o pré-natal. A eletroforese da hemoglobina é algo mais recente, não se pedia, né? Principalmente porque é uma patologia hereditária, né? Que por conta da alteração da hemoglobina, né? Que é a anemia falciforme, é comum no Brasil, com uma incidência maior entre o afrodescendente. E a eletroforese da hemoglobina é o único exame capaz de detectar o traço ou doença em adulto, devendo ser realizada a todas as gestantes, né? Então, sem doença falciforme, né? HbA, HbAS, que é o heterozigose para hemoglobina S ou traço falciforme, sem doença falciforme. E o HbAc é o heterozigose para hemoglobina C, sem doença falciforme, e o HbA com variante qualquer sem doença falciforme, e o HbSS ou HbSC é a doença falciforme. Então, a gestante com traço falciforme deve receber informações e orientações genéticas pela equipe da atenção básica. Quando a gente fala de alteração genética, principalmente uma mulher que tem um traço falcêmico e casa
né? Esse pai dessa criança também tem um traço, a criança pode ter anemia falciforme. Então, é o que a gente fala do aconselhamento genético, é importantíssimo saber se o pai, se o pai da criança e a mãe da criança tem um traço falcêmico, para ver se tem alguma alteração que pode desencadear anemia falciforme. E a gestante diagnosticada com a doença falciforme deve ser encaminhada ao serviço de referência ao pré-natal de alto risco ou hematologista. Na verdade, a gente encaminha para os dois, né? Outro exame também que é solicitado, que é muito importante, é a glicemia de jejum. Lá na primeira consulta a gente já pede, por conta principalmente de uma doença que vem acometido, né? Que é a diabetes gestacional. Muito comum isso, principalmente pelos hábitos, né, que é a intolerância aos carboidratos, né, diagnosticada pela primeira vez durante a gestação, que pode ou não persistir após o parto. Então, assim, no primeiro exame a gente pede se é maior ou igual a 126, ela já tinha diabetes, né, que é diabetes mellitus, se está entre 92 e 125 de jejum, diabetes mellitus gestacional, e é menor que 92, a normal. Então, se tem o diagnóstico, é encaminhar o pré-natal do alto risco como conduta, realizar o teste oral de tolerância à glicose na 24ª, 28ª semana, né? No qual a gente faz o exame jejum, ela colhe jejum, ela toma esse componente bem doce, né? 2 horas após eles fazem uma nova coleta, e aí para ver se está alterado ou não. Se estiver alterado, a gente, né, confirma diabetes gestacional, que né, em torno de o jejum, né, 92 a 125 na primeira hora e na segunda hora, né? Se tiver maior, não, na primeira hora maior ou igual a 180 e na segunda hora entre 153 a 199. E também encaminhar para o alto risco, né? Urina é outro exame que a gente solicita no pré-natal, né? É muito importante, acomete bastante as gestantes, né? A infecção urinária. Na primeira consulta a gente já pede os exames, está dentro da rotina laboratorial. E aí o que a gente é importante estar olhando nesse exame, né? Os leucócitos, né? Quando está maior que 10.000 células por ml ou 5 células por campo, hematura maior que 10.000 células por ml, ou de 3 a 5 hemácias por campo. A proteinúria alterada, mais por 10, e nitrito positivo ou negativo. E quando a presença de proteinúria, né, na presença de traços de proteinúria, repetir esse exame 15 dias, a partir de mais um, né, quando a gente tem um traço, que geralmente eles botam uma cruz, 2 cruzes ou 3 cruzes, solicitar proteína de 24 horas. Se tiver proteína maciça, né, encaminhar o pré-natal do alto risco, se alteração da PA ou sinais de premonitórios, encaminhar para a urgência obstétrica para avaliação. E ver se não tem uma infecção do trato urinário, né? Proteína na urina significa que ela é uma predisposição, na primeira exame, né? Se tem uma elevação da pressão proteinúria, né? Ela tem uma predisposição a desenvolver uma eclâmpsia, né? Ou mesmo pré-eclâmpsia. Além do EAS, a gente pede a urinocultura e mais o antibiograma, né? Se negativa, menos de 100 mil unidades, formadores de colônia. Se positiva, mais de 10 mil. E aí, qual a conduta? Tratar como infecção urinária, né? E o EAS, a gente pede, junto, todas as vezes que a gente pede o EAS, a gente pede a urinocultura e pede o antibiograma, porque é muito importante. Por que a gente pede sempre urinocultura e antibiograma? Muitas das vezes esse exame de urina, né, a mulher colhe de forma errada e tem a contaminação. E aí a gente tem que estar avaliando se é realmente uma urinocultura, se tem cultura, se não tem. Por isso que é importante a gente estar vendo que germe que foi isolado e que antibiótico a gente vai prescrever. Quando a gente fala do antibiótico, por quê? Gestante, a gente não vai usar de forma indiscriminada um antibiótico. Então a gente tem que ver exatamente qual é o germe que está causando a infecção e qual o antibiótico que vai ser sensível para o tratamento. O teste rápido de proteinúria, né? Mulheres com hipertensão na gravidez, se tem ausência menor que 10, normal. Traço entre 10 a 30, positivo. Se tem 2 cruzes, de 40 a 100, se tem 3 cruzes ou mais, né?
Se tem 3 cruzes, 150 a 350, se maior que 500, 4 cruzes. E na presença de traços de proteína, repetir em 15 dias, a partir de 1, solicitar proteína de 24 horas, proteinúria maciça, encaminhar o pré-natal do alto risco, se alterações de pH ou sinais de promitórios, encaminhar a urgência e avaliação. Parasitológico de fezes. Em caso de anemia ou outras manifestações, mas a gente tem rotina aqui dentro de Macaé no primeiro exame só, na primeira rotina, negativo ou positivo. E nenhuma droga antiparasitária é considerada totalmente segura na gestação. Mulheres com parasitoses intestinais só devem ser tratadas na gravidez quando o quadro clínico é exuberante ou as infecções são maciças, não sendo recomendado o tratamento durante o primeiro trimestre de gestação. A ultrassonografia, né? O profissional deve conhecer, né, as indicações do exame ultrassonográfico na gestação, estar habilitados para interpretar os resultados, a fim de comprometer com a gestante, definir o momento mais apropriado à realização do exame, caso seja permitido. Então, a ultrassonografia, né, atualmente não existe consenso na literatura sobre os benefícios da realização da ultrassonografia como exame de rotina em mulheres de gestação de risco habitual. No entanto, a portaria do Ministério da Saúde, que institui a Rede Cegonha, preconiza que todas as gestantes realizem ao menos uma ultrassonografia obstétrica. Dessa forma, os profissionais da atenção básica devem avaliar conjuntamente com a gestante o momento mais apropriado a realizar o exame, considerando os recursos disponíveis em cada município. Então, cada município tem a rotina de estar realizando a ultrassom. Eu exemplifico dentro do município de Macaé. Pode estar pedindo todas as ultrassons. A única ultrassom que o município não realiza é a ultrassom morfológica. Na verdade, nenhum município geralmente é um exame mais complexo, não é pactuado de estar realizando. Então, abaixo as possíveis indicações para a realização dos exames ultrassonográficos em cada período da gestação. Do primeiro trimestre, solicitar na primeira consulta com a função de quê? De verificar a idade gestacional, quando não for possível determinar clinicamente a idade gestacional. Gestante que desconhece a data da última menstruação, ou refere ciclo irregular, e aí solicitar mais precocemente possível a ultrassonografia obstétrica. Idealmente, o exame deve ser realizado entre a 10ª semana e a 13ª semana de gestação. Então, o que é importante, principalmente, para averiguar a idade gestacional? Principalmente naquela mulher que não sabe, desconhece totalmente a data da última menstruação ou tem ciclo menstrual irregular. Quanto maior o tempo de gestação, maior a margem de erro do cálculo da idade gestacional pela ultrassom, em comparação à data da última menstruação confiável. Então, entender que a ultrassom mais confiável para averiguar a idade gestacional é entre a 10ª e a 13ª semana, porque depois esse feto ele vai adquirindo as condições genéticas de cada família. Então, uma família que tem, todo mundo tem uma estatura muito maior do que o padrão, esse bebê vai ser maior, né, tendendo a ser maior. E o benefício, né, estudos não identificam o impacto na redução da mortalidade perinatal, porém a maior acurácia de cálculo da idade gestacional reduz a indução de trabalho de parto e cesáreas, aumenta a identificação das gestações múltiplas também. E no segundo trimestre, se for realizada a ultrassom pela detecção do sexo fetal, deve ser solicitada a partir da 18ª semana. E o momento mais adequado para fazer rastreamento de má formação, que é entre a 18ª e a 22ª semana de gestação, que é a ultrassom morfológica. E através da ultrassom morfológica, né? E no terceiro trimestre, a literatura não aponta para benefícios da ultrassom de rotina em gestações de baixo risco após a 24ª semana de gravidez. Algumas alterações identificadas ao longo da gestação que sugerem a realização da ultrassom com fins diagnósticos. A alteração do ponto ou traçado de curva de crescimento e altura uterina acima da curva superior ou abaixo da curva superior. Suspeita de polidramnia, que é excesso de líquido amniótico, ou óligo, que é diminuição. Crescimento intrauterino restrito, que é o CIU, suspeita clínica de gestação múltipla. Então, assim,
A ultrassom, na verdade, os estudos mostraram que ela não diminui a mortalidade por conta disso, mas identifica precocemente qualquer alteração. E uma das alterações são essas, né? Suspeita de pólio, de oligodramia, crescimento intrauterino restrito ou suspeita de gestação múltipla. Recomendações para a coleta de exames do citopatológico do colo de útero na gestante. Então, assim, o rastreamento deve ser realizado a partir de 25 anos em todas as mulheres que têm ou já tiveram atividade sexual a cada 3 anos, se os 2 primeiros exames anuais forem normais. E se a mulher estiver com rastreio atualizado, não é necessário colher novo exame somente por estar grávida. E a coleta da espécime endoscervical não parece aumentar o risco sobre a gestação, quando utilizada uma técnica adequada. É muito importante a gente informar para aquela mulher da importância de estar realizando aquele exame, se ela nunca realizou ou se há muito tempo ela não realiza, e explicar para ela que aquilo não vai alterar nada, não vai estimular um trabalho de parto, não vai gerar um abortamento, não vai. É importante esclarecer e informar para ela. Porque a gente sabe, muitas das vezes, que a nível popular as pessoas não acreditam, né, que possa realizar o preventivo na gestação, tem medo. Então, assim, como é importante a informação para ela, né? E o rastreamento de gestante deve seguir as recomendações de periodicidade de faixa etária, como para as demais mulheres, devendo sempre ser considerada uma oportunidade a procurar o serviço de saúde para a realização de pré-natal. Então, assim, uma mulher que nunca fez esse exame, então, como é importante de estar realizando naquele momento, né? Sugere evitar-se a coleta endoscervical apenas em mulheres com sangramento ou ameaça de parto prematuro. Então, você não vai manipular esse colo, não vai passar o espectro se ela tiver uma ameaça. Mas se ela está, né, risco habitual, não tem intercorrência nenhuma, nunca fez o preventivo, tem 30 anos, é um momento oportuno que ela estar ali para estar realizando esse exame. As referências e muito obrigado. É de suma importância, né? Eu sempre coloco isso, né? A gente está solicitando esses exames, a gente está sabendo interpretar e dar seguimento para melhor entendimento desse cuidado com essa gestante. Faz-se necessário, né? De acordo com os protocolos de pré-natal. Porém, é saber o fluxo, é saber para onde encaminhar, saber em que momento encaminhar. É de suma importância elas terem esse entendimento. Quando a gente solicita esse exame, é importante que coloque para ela a responsabilidade e o comprometimento de estar realizando esses exames o mais precoce possível para identificar qualquer intercorrência, principalmente no que tange as doenças, principalmente infecciosas. Sabemos que existem doenças infecciosas que passam, né, para o bebê, que não tem tratamento, que não tem cura. E é de suma importância ela precocemente estar identificando. E o enfermeiro tem um papel responsável muito grande nesse cuidado.